Irmãos, hoje nós vamos encerrar a nossa série Confissão e Perdão. Encerramento dessa série que foi todo mês de julho, mês de férias. Uma série que ela é consequência daquilo que nós falamos no mês de junho. Nós falamos no mês de junho sobre o Evangelho. E uma vez que nós entendemos que o Evangelho é aquilo que Deus fez por nós e não o que nós fazemos por Deus, ok? Que isso fique muito claro. O Evangelho é o que Deus fez por nós. A boa notícia do resgate, do sacrifício substitutivo de Cristo, do fato de Cristo ser maravilhoso, grandioso, bondoso e ter vivido a vida que nós deveríamos viver e morrido a morte que deveríamos morrer para termos a vida eterna. Evangelho nunca é o que eu faço para Deus. O que eu faço para Deus é consequência do Evangelho. Evangelho sempre é o que Deus fez para nós. Depois de aprendermos isso diante do Evangelho, o que eu devo fazer? Confissão. Confessar os pecados para receber o perdão. Mas não apenas confessar arrependido, mas confiar. Arrependimento e fé. Arrepender e crer no Evangelho. Confiar no amor leal de Deus. A confissão genuína, ela parte ou ela passa pela confiança. Confiança no amor leal. Nós só podemos dizer que verdadeiramente, genuinamente confessamos os nossos pecados quando de fato nos arrependemos deles e quando de fato cremos que Cristo nos perdoa. E aí temos o perdão. Então, confiando no amor leal de Deus, Salmo 143. Salmo 143 diz assim: Salmo de Davi. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração está aflito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como a terra sedenta. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece, não escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faça-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia, e por amor da tua e por tua misericórdia, acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que acabamos de ler, por este salmo, ó Deus, maravilhoso. Que o Senhor nos ensine a tua verdade, que nós possamos confiar no amor leal de Deus, em nome de Jesus, amém. Há uma pergunta que nós podemos fazer, iniciando todo esse estudo, esse sermão, que é a seguinte pergunta: posso confiar no Senhor? Essa pergunta é ambígua, ela pode ter dois sentidos. O primeiro sentido é, eu sendo pecador, eu tenho as faculdades necessárias para descansar e confiar no Senhor? Nós sabemos que nós, por nós mesmos, não podemos confiar no Senhor, porque somos pecadores. Então sempre vamos pender para a desconfiança, para a dúvida, para a incerteza. Por isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para poder confiar no Senhor. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido dessa pergunta é, posso confiar no Senhor? O Senhor é confiável?
Aí o foco não está mais em nós, está em Deus. E Spurgeon, ele vai dizer que essa é uma pergunta totalmente incoerente. É uma pergunta que nós não devemos fazer, porque nós não fazemos isso para os nossos pais, falando, estou tentando confiar no Senhor. Isso é um insulto. Apesar disso, apesar dessa posição radical de Spurgeon, é uma pergunta sincera: posso confiar no Senhor? Tem um livrozinho que eu gosto bastante, esse daqui, Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Eu já citei ele em alguns momentos, em alguns outros sermões. E este livro aqui nos responde essa pergunta, mostrando 3 atributos, 3 qualidades, 3 características de Deus que nos mostram que Deus é confiável. A primeira é essa: para que nós possamos confiar em Deus, Ele precisa ser soberano, onipotente sobre todas as coisas, tudo Ele controla. Por quê? Porque um Deus que não é soberano, você não pode confiar. Ele não tem controle sobre as circunstâncias e certamente não tem controle por aquilo que você está passando. Pensamos nesses irmãos que nós acabamos de orar, que estão lutando com questões de saúde, câncer e outras coisas. Nós só podemos confiar num Deus que pode, de fato, curar, que tem poder para agir. Agora, se Deus não tem poder algum, existe uma heresia chamada teísmo aberto, que diz que Deus não tem poder. Na verdade, Ele vem só tapando buraco, Ele não controla nada, é um demiurgo, é um super-herói da Marvel, não tem poder algum. Tem um pouquinho de poder, mas Ele não controla nada. Esse Deus não é confiável. O Deus da Bíblia é o Deus soberano, é o Deus que nós podemos confiar, porque Ele tem controle. Agora, não basta isso. Esse Deus também tem que ser sábio. Sábio, a sabedoria de Deus é tanto a sua onisciência, ou seja, Ele tudo conhece, como também o conhecimento daquilo que é melhor, da forma de aplicar o seu conhecimento. Por quê? Porque Deus, Ele está governando o universo, e nós precisamos entender que Ele está governando de maneira sábia. Ele sabe o que está fazendo, Ele tudo faz certo, apesar de muitas vezes nós não conseguimos ver, porque nós somos finitos. E nós às vezes questionamos: Deus, mas o que o Senhor está fazendo? Mas Ele sabe o que está fazendo e no final vai dar certo. Porque Deus é sábio. Ele tem toda a sabedoria. Mas não basta isso. Tem que ter um terceiro atributo. Esse Deus também precisa ser amor. Ele deve agir com amor em favor dos seus. E Ele é totalmente leal. Amor tem a ver com lealdade. Em tudo Ele é bom. É um Deus bondoso. É um Deus que ama. É um Deus que faz, primeiro, por amor do seu nome, e meus irmãos, sempre por amor da sua glória e do seu nome em primeiro lugar, e depois por amor do seu povo. Ele nos ama. Então tudo aquilo que Ele faz para nós, mesmo as disciplinas, mesmo as coisas que às vezes a gente pensa que são ruins, são boas no final das contas, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E depois nós vamos entender, mesmo que não entendamos agora. Por isso o título do livro: Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Esse é o nosso Deus, e é sobre isso que o Salmo fala, confiando no amor leal de Deus. O Salmo 143 é o último dos salmos chamados penitenciais ou de confissão. Salmos penitenciais ou salmos de confissão se referem à mesma coisa, a salmos que o salmista confessa os seus pecados. Este é o último, por isso a nossa série Confissão e Perdão. Os outros salmos são 6, 32, 38, 51, 102 e 130. Nós vimos esses 4 primeiros que estão sublinhados aí, o 6, o 32, 38 e 51, nos sermões das semanas anteriores. E 2 nós não vimos, o 102 e o 130, apesar que eu vou ler lá no final o 130, para os irmãos verem a mesma ênfase que está no 143, no 130. Este salmo, por sua vez, não é apenas uma confissão de pecados, mas uma oração de Davi ao Senhor por livramento dos seus inimigos. Você observou a leitura? Por diversas vezes o salmista pede: livra-me dos meus inimigos. Por isso, a ênfase deste salmo está na fé, ou confiança na graça de Deus e em sua misericórdia, isto é, em seu amor leal. Deus ama com amor leal, Ele é leal, Ele é fiel. Chamado assim por Lutero, um dos reformadores, de Salmo Paulino,
Pois no versículo 2 é ecoado por Paulo em Romanos e Gálatas, o qual enfatiza que ninguém é justificado por obras da lei, apenas mediante a fé no Redentor. E nós vamos ver isso também quando estivermos meditando nesse versículo. Então, essa é a apresentação geral do Salmo. Vamos ver os detalhes? 3 coisas eu quero destacar. Confiança no amor leal de Deus. E a primeira coisa é confiança na fidelidade e justiça de Deus. Olha como o Salmo começa. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. O salmista, ele começa a sua oração pedindo que o Senhor o ouça. Ele está clamando, é uma oração por libertação, é um clamor, é uma súplica, é um pedido ao Senhor para que o Senhor o livrasse dos seus inimigos, como nós vamos ver lá no versículo 12. Mas ele começa chamando a atenção do Senhor, a sua oração, levando ou invocando o nome do Senhor diante da sua fidelidade. Ele está apelando, ele está trazendo à tona 2 atributos muito importantes de Deus. Primeiro, que ele é fiel. Meus irmãos, isso é muito importante. Porque todo este salmo ele deve ser entendido dentro da ideia de que Deus firmou um pacto, uma aliança, um casamento conosco. Dia 5 de agosto, Deus quiser, nós temos um casal aqui no cantinho que vai contrair núpcias. Vão casar, vão assinar um documento lá no cartório e vão fazer os votos diante de Deus. Eu sou seu, você é meu. E pronto, isso é lealdade, isso é fidelidade. Deus fez isso conosco. Nós temos um casamento com Deus. Você já pensou nisso? Você é casado com o Senhor, ou casada com o Senhor. Ele diz, você é meu, a igreja é meu povo, e eu sou seu Deus. Por isso o salmista começa apelando ou trazendo à tona para a fidelidade de Deus. Senhor, me ouve pela sua fidelidade, porque eu sei que o Senhor é fiel, porque eu sei que o Senhor é fiel aos seus compromissos, porque eu sei que o Senhor é fiel ao seu pacto, à sua aliança, ao fato de que nós somos povo do Senhor. O salmista Davi sempre representando o povo por ser rei. Eu sei que o Senhor é fiel, então ouve a minha oração segundo a tua fidelidade. Agora é interessante porque ele clama também segundo a justiça. E nós sabemos que diante da justiça de Deus, nós que somos pecadores, nós só merecemos condenação. Então por que o salmista clama também pela justiça de Deus? Sabendo ele que ele é pecador. Porque ele sabia que a sua justiça não vem pelas suas obras, mas vem somente pela graça. E esse reconhecimento ele faz no versículo 2. Ele diz, não entre em juízo com o teu servo. Ele fala, Senhor, me responde segundo a tua justiça, mas não para o juízo. Eu sei que eu mereço o juízo, mas não para o juízo, porque o Senhor vai me justificar de outra forma. Não para o juízo, não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Irmãos, nós não somos justos. Nós somos pecadores. Todos nós já pecamos. Se nós observarmos os 10 mandamentos em detalhes, em todos os mandamentos dos 10. Talvez você fale, não, mas eu nunca matei. Mas Jesus disse, se você desejou o mal para alguém, alguma vez se irou indevidamente, você já cometeu o assassinato no coração. Pelo menos de coração nós já descumprimos os 10 mandamentos. E aí que Paulo aplica essa verdade. Ele diz, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Não é por obras, não é por méritos. A religiosidade diz, você tem que merecer, você tem que ser bom, senão Deus não vai te aceitar. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz, Deus te aceita não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Não é por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela serve para nos mostrar que somos pecadores, indignos. E Paulo também diz lá em Gálatas 2,16, um recorte desse versículo, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, ele é justificado mediante
a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Então, ao clamar pela justiça, o salmista não está clamando pelo juízo, ele está clamando por Cristo, segundo a tua justiça, segundo Cristo. Ele não está falando, venha com juízo e a condenação sobre mim. Ele sabe que se Deus viesse com juízo, ele seria condenado. Ao contrário, ele está clamando pela justiça que vem pela fé. Isso é um ato de confiança. Olha só essa frase aqui, para nós refletirmos. Uma frase do Jerry Bridges, não daquele livro que eu mostrei no início. Aqui já é outro livro do Jerry Bridges, o Evangelho, aplicando o Evangelho no dia a dia. E esse livro do Jerry Bridges, ele diz: Deus tratou Cristo como merecíamos ser tratados. Deus o condenou na cruz. Toda a ira de Deus estava sobre o seu filho. Isso é como nós merecíamos ser tratados. Deus tratou o seu filho, Jesus Cristo, como merecíamos ser tratados, para que ele pudesse nos tratar como Cristo merecia ser tratado. Como Cristo merecia ser tratado? Com bondade, com herança, com riqueza, com glória, com recompensa. E é isso que Deus nos dá. Mas para isso, Jesus teve que ser tratado como nós merecíamos. Condenação, cruz, ira, cálice da ira, ele tomou na cruz. Pensa um pouquinho nessa frase aí. Eu vou ler de novo. Deus tratou Cristo como merecíamos ser tratados. Condenação. Para que ele pudesse nos tratar como Cristo merecia ser tratado. Bondade, graça, vida eterna, herança, bênçãos e prazeres indizíveis. Uau! É isso que esse salmo está falando. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. E o salmo continua. Agora no versículo 3, o salmista apresenta a sua aflição espiritual. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. O salmista, ele está angustiado, uma angústia de morte. E ele utiliza aqui a expressão não inimigos, mas inimigo, trazendo talvez a entender que ele está se referindo ao inimigo de nossas almas, a Satanás, ao diabo. E logo depois ele vai falar dos inimigos. Então a aflição espiritual do salmista é tanto ocasionada pelos inimigos que o perseguiam, como o rei, ele tinha muitos inimigos, como também pelo inimigo das nossas almas, o diabo. E por isso ele clama ao Senhor. E ele tem certeza que mesmo que ele viesse a morrer, o Senhor iria ressuscitá-lo. Aqui dá-se a entender, nesse versículo 3, que ele tem confiança no Senhor até na ressurreição dos mortos. Ele apresenta a sua aflição espiritual e ele, então, declara a sua confiança ao Senhor a partir daí. Mas olha o versículo 4 ainda. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração está aflito. O coração dele estava aflito. Por isso ele está clamando e pedindo que o Senhor o escutasse. Ele confia na fidelidade e justiça de Deus. Na sequência, ele também confia na bondade e na graça do Senhor. Ele faz isso primeiramente recordando. Olha o versículo 5. Lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. Ele recorda e medita nas obras bondosas do Senhor. Aqui ecoa o Salmo 77, 5, 11 a 12, que diz assim: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados, recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. O que o salmista está lembrando? Aqui neste versículo 5 e também no Salmo 77, ele está lembrando das obras bondosas e maravilhosas do Senhor.
Certamente ele está lembrando de sua trajetória como rei, quando Deus o tirou ali do pastoreio de ovelhas e o levou para ser rei de Israel. Mas certamente ele também está lembrando da história do próprio povo de Israel, quando o Senhor o livrou da escravidão do Egito, o libertou da escravidão, o libertou Israel da escravidão e levou o povo para a terra prometida, para a adoração exclusiva a Deus. Ele está lembrando da bondade de Deus, de como Deus age. E meus irmãos, para confiar na bondade de Deus, nós precisamos lembrar. Agora nós temos uma coisa infinitamente maior do que o salmista tinha para lembrar. O salmista lembrava do êxodo, o salmista lembrava da sua trajetória. E nós, o que temos para lembrar? Sim, a nossa trajetória também, como Deus foi bondoso conosco todos os dias das nossas vidas, até aqui e agora, certamente Ele continuará sendo, mas ainda maior do que isso é a cruz. Recorde, olhe para a cruz. Eu sempre cito esse versículo, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Recorde, medite nas obras bondosas do Senhor. Leia a Bíblia que você verá milhares de obras bondosas do Senhor. Então o salmista louva: a ti levanto as minhas mãos. Isso é uma declaração de louvor, nós cantamos isso. Levanta as minhas mãos, a ti levanto as minhas mãos, e a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Da mesma forma o Salmo 42:2, ele fala sobre esse anseio pelo Senhor, esse anseio por estar na presença do Senhor, assim como as corças suspiram pelas águas, a minha alma anseia por ti. Quando irei, me verei diante da tua face. Então, a declaração de louvor e de anseio à presença do Senhor. Versículo 7, ele clama: Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. Ele tinha plena convicção que a presença do Senhor restauraria a sua alma. Vamos parar um pouquinho aqui? Vamos pensar nisso? O que restauraria a alma do salmista? A presença do Senhor. Onde Deus está presente? Você pode me responder teologicamente correto, que em todo lugar. Está correto. Mas, meus irmãos, aonde Deus está mais presente? No meio do seu povo. Na adoração. Tanto no culto público, como na adoração individual e familiar. São 3 níveis de adoração, eu sempre falo isso. Nós não podemos negligenciar nenhuma. Aí pensa o seguinte: você está lá depressivo, a alma desfalecendo, com sentimento de morte, chorando, entristecido, angustiado, e mais um monte de outras coisas. E o que você faz? Anseia pela presença de Deus? Você tem a convicção do salmista que se você estiver na presença de Deus, isso vai curar? Isso vai passar? Ou você se afasta da presença de Deus? Não quer sair, não quer ir até os irmãos, não quer participar de um grupo familiar, não quer adorar, orar ou ler a Bíblia? Vocês estão entendendo? O salmista ele tinha certeza de que a presença de Deus iria resolver o problema do desfalecimento da sua alma. Ele diz: Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece, não me escondas a tua face. Ele queria ver a face de Deus, claro, pela fé, não é com os olhos, não é que Deus iria aparecer a ele, mas pela fé espiritualmente. Não me escondas a tua face, para que eu me torne como os que baixam a cova. Se o Senhor esconder a face, eu irei morrer. Agora, se eu estiver na sua presença, eu serei curado. A minha alma não vai desfalecer. A minha angústia, a minha depressão vai passar. Claro, meus irmãos, eu não estou falando aqui de uma depressão clínica que precisa de tratamento e tal. Estou falando de depressão espiritual. De uma alma desfalecida espiritualmente, talvez até pelo peso do pecado. Necessita de quê? De Cristo, da presença do Senhor. E necessita da graça. Súplica pela graça, finaliza essa porção. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Faz-me ouvir pela manhã, todas as manhãs. Olha que legal.
O Danilo falou, né, sobre pegar o celular assim que você acorda. Tem um livrinho que fala sobre isso também, Liturgia do Ordinário. Sempre recomendo a leitura, leia, Liturgia do Ordinário. Uma das primeiras coisas que o livro fala é exatamente isso, de nós acordarmos e a primeira coisa que nós fazemos é pegar o celular. Isso mostra o quê? Que o nosso Deus é o celular, porque você está dando prioridade para Ele. Então acorde pela manhã, busque a graça, confie na graça. Olha só, faz-me ouvir por meio da leitura, ouvir por meio da oração, faz-me ouvir da tua graça pela manhã, pois em ti confio. A confiança é demonstrada no dia a dia, pois em ti confio. E o que mais? Mostra-me o caminho onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Eu elevo a minha alma ao Senhor, então guia-me. Súplica pela graça de Deus todas as manhãs e por direção, todo dia. Nós precisamos de direção, todo dia temos que tomar decisões, precisamos de direção que vem do Senhor, amém? Terceiro lugar, confiança na sabedoria e no socorro de Deus. Versículo 9, o salmista diz: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ele começa pedindo livramento. Esse salmo é um salmo de oração por livramento. Nós já vimos isso. É um salmo também de confissão, que ele reconhece o seu pecado, mas é um salmo de uma oração por livramento. Ele diz: livra-me dos meus inimigos. Como rei, o salmista Davi tinha muitos inimigos. Nós também temos muitos inimigos. Talvez o grande inimigo das nossas almas seja nós mesmos, o nosso pecado, o nosso coração pecaminoso. E nós temos que pedir diariamente que o Senhor faça morrer o homem carnal, para que então o homem espiritual seja vivificado. Palavras do apóstolo Paulo. Então nós precisamos orar, nós precisamos buscar o livramento no dia a dia. Homens maus, violentos, nós precisamos orar. Eu não sei se você está passando por uma luta específica. Nós, por exemplo, como igreja, estamos passando por uma luta, questão do nosso terreno próprio. Estamos orando, clamando para que vençamos a demanda que estamos tendo, para que possamos ter o nosso terreno e possamos construir. Mas ao mesmo tempo temos que orar também para que o Senhor converta vidas, para que essas cadeiras estejam cheias, para que Deus nos use e traga o avivamento na igreja. Qual é o livramento que você está buscando? Saúde, questões financeiras, nós vivemos dias difíceis. E aí? O que você está buscando? Peça a Deus. Agora não apenas peça, mas confie. Olha só, ele diz: livra-me, Senhor, de todos os meus inimigos, pois em ti é que me refugio. O Senhor é o meu refúgio, meu socorro. O Senhor é a minha fortaleza. Por isso que o Senhor nos livra. Ele conhece aqueles que se refugiam nele. O meu refúgio não é o dinheiro, não é a poupança, não é uma figura pública, não é um carro novo, não é um super-herói. É Deus. Deus é o meu refúgio. Não é minha sabedoria, minha capacidade de ser bom, não é um coach famoso, nada disso. É Deus. Ele é o meu refúgio. E por isso ele continua dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Olha como que o texto traz um relacionamento pactual, é um casamento. Nós só podemos dizer que alguém é meu se eu tenho um pacto, se eu tenho um compromisso, se eu tenho uma aliança. Eu posso falar que a Esther é minha mulher, é minha esposa, ela pode falar que eu sou dela. Por quê? Porque nós temos um casamento, nós somos casados. Então, pois tu és o meu Deus, me ensina a tua vontade, que o teu bom Espírito, uma referência ao Espírito Santo, me guie por terreno plano. É um pedido para ser ensinado e guiado pelo Senhor. E também um clamor para ser restaurado e vivificado. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Sua alma estava angustiada e ele clama por vivificação, dar vida novamente à sua alma. Meus irmãos, temos que clamar por vivificação, que Deus dê vida à igreja, que Deus dê vida às nossas almas cansadas. E olha só que interessante,
é por amor do nome de Deus. Eu falei que Deus ama o seu povo. O amor de Deus ao seu povo é leal, mas antes Ele ama também o seu nome glorioso, sua majestade e glória. O Pai ama a glória do Filho, o Filho ama a glória do Pai, o Pai e o Filho amam a glória do Espírito, o Espírito ama a glória do Filho e do Pai. E é por amor do seu nome. Isso mostra que isso é graça. É por amor do seu nome que Deus nos vivifica. Não é porque somos bons, não é porque somos os melhores, não é porque merecemos, mas é porque Deus ama, porque Ele é bom. E por amor do seu nome, Ele cuida do seu povo, da sua igreja. Antes de tudo é uma aliança consigo mesmo, para depois ser uma aliança com o seu povo. Que coisa grandiosa, que majestade tremenda. Então vivifica-me por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia, e por tua misericórdia acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois sou o teu servo. Ele finaliza fazendo o pedido da libertação de todos os seus adversários pela misericórdia de Deus. E vamos lembrar que, mais uma vez, o salmista Davi é rei, e como rei ele saía à guerra, ele tinha adversários violentos contra ele, e certamente ele também tinha que lutar contra esses adversários. Por isso ele pede a destruição dos seus adversários, contra os intentos dos adversários, contra os próprios adversários, para que o Senhor guerreie por ele, sendo ele rei, e proteja o povo do Senhor. Amém? Apelo à misericórdia. Então é a confiança à sabedoria e ao socorro de Deus. Agora eu quero destacar uma coisa que está aqui no versículo 12, e que deu o tema de todo esse sermão: confiança no amor leal de Deus. Quando o salmista diz, e por tua misericórdia, o termo hebraico aqui, que é traduzido por misericórdia, pode ser traduzido também por lealdade, pode ser traduzido por amor leal. E ele é traduzido por amor leal, por exemplo, nesse texto do Salmo 130. Salmo 130 também é um salmo de confissão, um cântico de peregrinação. Ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Se Deus fosse nos cobrar conforme os nossos pecados, ninguém escaparia. Mas contigo está o perdão. Não é isso que nós estamos falando em toda essa série? Se nós confessarmos os nossos pecados com arrependimento e fé, nós recebemos o perdão. Contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na tua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Olha, presta atenção nesse finalzinho. Pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Amor leal é a mesma expressão que aparece lá no finalzinho do Salmo 143. Por sua misericórdia. Algumas traduções trazem por sua misericórdia, por seu amor leal. Por seu amor leal. Então Israel, igreja do Senhor, espere no Senhor, por quê? Pois no Senhor há amor leal. É um amor pactual, é uma fidelidade ao extremo. E plena redenção. Redenção é a libertação de escravos. Ele nos liberta da escravidão do pecado e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E o salmista termina no Salmo 130, ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amor leal. Deus nos ama lealmente, fielmente. Confie nisso. Por mais que você não ame fielmente, eu sei, o nosso amor, ele às vezes pende para o pecado. Às vezes a gente ama mais o dinheiro, mais o trabalho, mais outras coisas do que Deus. E temos que orar para que nós aprendamos a amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Ele nos ama lealmente. E Ele não nos abandona. Somos seus filhos. Amém? Como praticar? Alguns pontos aqui para a gente finalizar. Questão prática. Primeiro, se achegue ao Senhor humildemente. Humildade. O salmista se achegou com humildade ao dizer que se Deus viesse com juízo,
ele não suportaria, porque não há um justo sequer diante do Senhor. Se achegue ao Senhor humildemente, sabendo que você é pecador, e Deus é justo, mas com confiança na justiça que vem pela fé. Meus irmãos, se nós formos diante de Deus com a nossa própria justiça, o que nos resta é maldição, é condenação. Agora, se nós formos diante do Senhor com a justiça de Cristo, é só graça, é só bondade. Aleluia. Reconheça a sua condição humana de pecador e sua necessidade de auxílio. O salmista não está reconhecendo apenas que é pecador neste salmo, ele está reconhecendo que ele precisa de ajuda. Por isso ele ora, por isso ele busca a graça toda manhã. Meus irmãos, quando nós não buscamos a graça de Deus todas as manhãs, nós estamos dizendo, de maneira simples, que nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos de auxílio, de ajuda. É mais ou menos assim, Deus, no domingo lá, para as coisas espirituais, eclesiásticas, até que eu preciso do Senhor. Mas na minha vida, no dia a dia, no meu trabalho, quem resolve sou eu, fica de fora. É isso que nós estamos fazendo quando não oramos. Isso é prepotência. Então o salmista, ele reconhece o auxílio, que precisa da ajuda do Senhor, que precisa do auxílio do Senhor. Ele reconhece a sua necessidade. E então ele roga, por isso rogue a Deus por sua fidelidade e pelo seu amor pactual. Meus irmãos, Deus nos ama. É uma aliança, amor leal. Confia nisso, confie nisso. Derrame todo o seu coração aflito e desfalecido no Senhor. Qualquer angústia, qualquer preocupação, qualquer ansiedade, meus irmãos, Deus é todo poderoso. Ele pode receber todas as nossas aflições, todos os nossos anseios, todos os nossos devaneios. Nós não cremos num Deus pequenininho. Nós não cremos num Deus tapa-buraco. Nós não cremos nisso. Nós cremos no Deus todo-poderoso, sábio e bondoso. Então entregue tudo para Ele, em nome de Jesus, e busque sua graça e misericórdia com confiança. Graça e misericórdia. Clame por vivificação. Começar do seu próprio coração. Vivifica, Senhor, a tua igreja. Vivifica, Senhor, o teu povo. Clame por uma vida guiada pelo Espírito Santo. E se deleite. Meus irmãos, é motivo de deleite, de prazer, de gozo, de alegria na lealdade. Se deleite na lealdade do Senhor e no amor de Cristo Jesus. Se deleite na lealdade do Senhor e no amor de Jesus Cristo. Eu quero finalizar com essa frase aqui. Presta bastante atenção. Isso aqui estamos finalizando toda a série, confissão e perdão. E é exatamente isso que eu quero que saia do seu coração em toda essa série. Todos os que confiam no amor leal de Deus, no sacrifício de Cristo, todos os que confiam em Jesus não precisam nunca, jamais temer a possibilidade de experimentar a ira de Deus. Ela foi esgotada, tintim por tintim. Cada centavo da sua dívida, ela foi esgotada em seu Filho, quando Ele tomou o nosso lugar, levando a culpa do nosso pecado na cruz. Confie no Senhor, você não vai ser condenado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Curva sua cabeça e ore.